Bem, pessoal, bacana demais aí a proposta do Clovis, né, com o Inova Paciente, uma plataforma colaborativa, né, para disseminar e fazer essa integração, né, entre as pessoas e aqueles que precisam e aqueles que podem ajudar. Muito legal. Então, é muito bacana os conteúdos que estamos vendo aqui na conferência, na primeira conferência Ken Game de autismo. E vamos dar procedência, né? Vamos continuar. Ainda temos mais duas, se eu não me engano, mais duas apresentações. A próxima será de Lúcia Palomas, se eu não me engano. Deixa eu ver. Lúcia Paloma. E ela é uma mamãe tecnológica e vai demonstrar aqui para a gente, vai dar seu depoimento sobre sua inspiração. Ela tem um filhinho que tem autismo, pelo que eu estou vendo aqui, o Pietro, e ela vai dar esse depoimento para a gente da sua história, da sua experiência, né, como mamãe na área de tecnologia. Vamos lá, vou entrar aqui em contato com ela para conectá-la a gente. Vou mandar aqui o link. Estou aqui estabelecendo contato com ela para entrar conosco aqui e estar partilhando de mais informações e mais conteúdos. Vamos lá, vamos ver. A Lúcia Paloma. Legal. Beleza, ela está se conectando. Vamos aguardar só um instante para ela entrar em conexão conosco. Espero que vocês estejam gostando, né? Eu particularmente estou adorando. É muita informação, muito conhecimento importante, né? Que ajuda a gente a enxergar novas áreas, novos horizontes. E estar partilhando isso é fundamental para o crescimento, tanto nosso quanto do próximo, né? A gente está perpetuando isso. Então está sendo sensacional. Eu espero que vocês também estejam gostando. Vamos que vamos. Legal. Pessoal participando aí no chat. Só esperando aqui a Lúcia e a Paloma se conectar para a gente começar a próxima. Certo. Ela está tentando se conectar. Vamos dar só um tempinho para ela se conectar conosco. Só para salientar, a Lúcia ela é uma mamãe tecnológica, ela é da área de tecnologia e usa a tecnologia para ajudar na aprendizagem do seu filhinho Pietro. E ela vai contar um pouco para nós dessa experiência, né, que ela tem no seu dia a dia. Deixa eu ver aqui. Deixa.
Aproveite aí para tomar uma água, né? Ir no banheiro, por enquanto que a gente se organiza aqui. Não tem microfone. Então. Gente, só um instante, só mais alguns instantes que eu tô aqui resolvendo com a Lúcia, que ela tá com um probleminha no microfone dela. Só mais uns instantezinhos que a gente já volta, tá? Vou tomar uma água e ir no banheiro, a gente já volta.
Vamos alguns instantes, estamos só estabelecendo aqui o contato. Ela estava no chat, sim. Já estabeleci contato com ela, com a Lúcia. Ela só está com um probleminha no áudio, mas a gente está tentando resolver. Pera, vamos ver. Entrou? Seguiu? Deixa eu ver aqui. Mas... Oi? Eita, agora, vê só. Lúcia, tá me ouvindo? Ok, tô ouvindo, sim. Pronto, então. Tu vai ter que. Vai tá duas chamadas tuas aqui, tá? A da outra tu vai desabilitar o. Ah, tá, já tá desabilitado o áudio, pra não dar retorno. Beleza. Tranquilo. Já fiz a apresentação aqui. Tu vai compartilhar algum slide, alguma coisa? Vou compartilhar a tela aqui. Pronto, beleza. Então, já te apresentei, só vou apresentar mais uma vez. Pessoal, retornamos aqui, conseguimos resolver. Então, quem vai falar agora é Lúcia Paloma, ela vai dar depoimento dela. Ela é da área de tecnologia e usa a tecnologia para ajudar na aprendizagem do Pietro. E ela vai compartilhar essa experiência dela conosco agora, tá? Então é contigo agora, Lúcia. Fica à vontade, tá? Obrigada. Então, pessoal, é um prazer estar com vocês hoje aqui. É a primeira vez que eu participo de uma conferência online também.
Eu, além de ser mãe de Pietro e de Liz também, eu tenho uma menina de 4 anos, Pietro tem 2 anos. Eu sou estudante de jogos digitais, atualmente na Faculdade de São Miguel, aqui em Recife. Sou estudante de design também. Sou colaboradora também na plataforma do Open Redu, junto com o Clóvis. Eu atuo na parte de design lá. E também trabalho com artes visuais e música. E esses aqui são meus filhos. Liz, de 4 anos, vai fazer 5 agora, essa semana. E Pietro, de 2. Eu vou contar um pouquinho como foi que a minha experiência, como foi que eu descobri que Pietro, ele veio ter o pré-diagnóstico. Na verdade, o diagnóstico dele ainda não está fechado. Ele foi avaliado pelo neuro, pelo especialista, mas ele ainda está em fase de diagnóstico. Então, antes de eu começar a fazer faculdade na área de tecnologia, eu fazia engenharia quando ainda estava grávida de Pietro. Daí só que eu tive algumas complicações, eu não pude continuar na faculdade. Eu tive... Estava meio que pesado para mim, minha imunidade caiu. E eu tive que parar pelo fato também de algumas coisas que eu não pude continuar. Então, perdi basicamente uns 3 anos de faculdade, mais ou menos isso. Fazia engenharia florestal lá na rural daqui de Recife. Minha gravidez foi uma gravidez tranquila, tive alguns estresses, mas foi uma gravidez tranquila, tirando alguns estresses. Foi uma gravidez normal, eu posso dizer assim. Tive Pietro, ele nasceu com saúde, graças a Deus, e foi um bebê, sempre foi um bebê muito sorridente. Ele com 1 mês, 2 meses, 3 meses, era sempre um bebê muito sorridente, digamos assim, muito carismático. 4º mês, 5º, 6º, ele não demonstrava praticamente nada que pudesse me fazer suspeitar de alguma coisa. O desenvolvimento dele aparentava ser totalmente normal. 7º mês, ele começou eu comecei a dar outras coisas a ele. Fora, ele só mamava até o 6º mês. Eu comecei a fazer com que ele experimentasse outras coisas. Ele provava, gostava, ele mostrava interesse por aquilo que a gente tentava dar a ele. E continuou com o seu desenvolvimento normal. No 8º mês, mais ou menos do 8º para o 9º mês, ele começou a apresentar algumas características diferentes, mas que, como eu nunca tinha tido contato, vamos dizer assim, com um autista, apesar de que eu tenho 3 pessoas na minha família que são autistas, mas eu nunca tive assim, um contato muito próximo, eu não percebi nada fora do desenvolvimento normal de uma criança, até porque eu tinha a minha filha mais velha e, para mim, eu achava aquilo normal. Ele começou a se interessar por música, por coisas redondas, tipo rodinha, bola. Ele começou a brincar de maneiras, assim, não estranhas não, eu posso dizer que meio que diferente do que uma criança normalmente brinca. Tipo, o carrinho, ele não pegava o carrinho e ficava andando com o carrinho. Ele sentava, virava o carrinho assim do lado contrário e ficava brincando com a rodinha do carrinho. Ele pegava a bola dele e ficava horas com a bolinha dele, brincando só com a bolinha dele. A mesma coisa era com o banquinho. Ele via um banquinho redondo que a gente tem, ele pegava aquele banquinho, ele girava e ficava lá olhando o banquinho girar. É engraçado que o banquinho não caía.
Ele girava o banquinho que nem peão e o banquinho não caía. E ficava lá, horas brincando daquela forma. A mesma coisa com o aquário daqui de casa. Ele passava um tempo enorme olhando os peixinhos do aquário. E, tipo, a gente chamava ele e ele é como se ele tivesse surdo. Ele não demonstrava... É como se ele não compreendesse que a gente estivesse chamando o nome dele. Então, isso foi uma das coisas que me fez preocupar, mas eu não tive uma preocupação tão grande. Eu pensei que aquilo era uma fase. Não, ele está muito pequenininho ainda, vai passar. Ok. Mas, enfim, não passou. Na verdade, piorou. A gente teve uma vez que a gente levou ele para o parque. A gente tentou fazer ele entrar em contato com areia, com a grama. E ele entrou em pânico. A gente não conseguiu ficar no parque. Hoje em dia ele até tem mais esse contato, mas na grama, assim, nem tanto. Ele não gosta muito de ficar descalço. Na areia, grama, ele não gosta. Ele é suportável, entre aspas. Ele começou a ficar com o olhar disperso. A gente percebia que ele não parava, o olhar dele não focava na gente. Ele ficou com o olhar mais disperso. E às vezes a gente pegava ele deitado, e tipo, é como se ele estivesse em outro mundo assim mesmo. A gente chamava ele e ele continuava lá deitado, não ligava. É como se ele não estivesse ouvindo a gente. Aí, o pessoal começou a suspeitar que ele tinha algum problema de audição em casa. Nossos familiares começaram a suspeitar disso. Será que ele escuta bem? Será que ele não está com algum problema de audição? Não sei o quê. Só que a gente sabia que não, pelo fato de, tipo, ele tá desse jeito. Mas quando a gente colocava alguma coisa que ele gostava, tipo, desenho animado na TV, que ele gostava muito, ele saía correndo e vinha assistir. Então, assim, essa parte da audição foi uma das coisas também que chamou bastante atenção pra gente. E foi a partir daí que eu comecei a me preocupar. Eu e meu pai, a gente começou a se preocupar. E a gente começou a se preocupar e começamos a investigar, a conversar com outras pessoas, pedagogos, minha cunhada é pedagoga, conversei com pessoas que tinham filhos especiais, inclusive mães de autistas, sobre isso. Foi aí que quando eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou que ele estava com umas características parecidas com o filho dela, que é Asper. Ela fez Palolá. Tu já levasse ele na psicopedagoga, numa neuro? Aí eu fiz, não. Ela fez, leva. Leva só pra tu ter uma conversa com ela. Aí eu fiz, tá, né? Aí a gente lembrou que aqui na PAI, perto de casa, tem uma psicopedagoga que ela acompanhava o caso do tio do meu esposo, que ele também tem deficiência. A gente não sabe, na verdade, o que é que ele tem, mas ele tem tipo de deficiência também. E a gente resolveu ir lá falar com ela, né? Conversar com ela. Aí, então, a gente levou as fotos, levou o vídeo e mostrou a ela, conversou com ela, ela fez, olha, mãe, o que você está me mostrando aqui, que eu estou vendo aqui, os vídeos que eu estou vendo, suas fotos, é de uma criança autista. Então, o que eu aconselho a você é procurar um neuro, um psiquiatra especializado na área, para poder ele avaliar seu filho. Porque aqui a gente não tem uma estrutura para o diagnóstico, que tem que ser clínico e tal. Então, o que eu aconselho a você ou você vai no público, ou você vai no particular, mas que procure. Tá. Aí foi quando meu marido ficou desempregado. Eu também não trabalho.
E isso foi uma das dificuldades que mais afetou a gente, porque não tinha como a gente pagar a consulta, que é cara, e infelizmente o processo público aqui é demorado, é muito demorado. Então a gente começou a procurar contatos que facilitassem o acesso da gente a esses profissionais. Aí foi quando eu entrei em contato com essa minha amiga que era mãe do Asper. Ela falou, olha, tem uma clínica aqui perto, uma popular, e tem a pública em alguns hospitais aqui, no Oswaldo Cruz, no não sei aonde. Tu pode tentar conseguir lá. Eu sei que eles têm um especialista, agora eu não sei quanto é o tempo de atendimento. Aí tá. Aí a gente foi primeiro no particular, só que aí quando a gente marcou e tudo a consulta, só que aí aconteceu uma marca, remarca, marca, remarca, marca, remarca e enfim, não teve atendimento, eu fiz, tá. Enfim, desisto. Vou no público mesmo. A gente correu atrás do público também, mas quando a gente chegou lá, estava tendo praticamente 3 anos a 4 que não estava tendo marcação para neuro. Aí minha mãe conversou com uma amiga dela que tinha conhecimento no hospital e ela conseguiu marcar um atendimento com um neuropediatra lá. Inclusive a neuro que estava lá atendendo, que ela conseguiu marcar, é especialista em autismo. Aí foi quando a gente teve conseguiu a consulta de Pietro. Então, eu comecei a conversar com ela, tudo mais, mostrei foto a ela, Pietro estava comigo na hora, mostrei os vídeos, comecei a falar das características dele, que ele não falava, porque o que ele tinha aprendido a falar com 1 ano e meio, ele começou a não falar mais. Mamãe, papá, que ele falava mamãe, papá, ele começou a não falar mais. Ele só come 2 tipos de alimento, que é pão puro e biscoito. Toma alguns tipos de suco, mas não são todos. E dependendo, ele ainda olha dentro do copo para ver a cor, se é o suco dele mesmo ou se é outra coisa. Aí falei até de um fato que aconteceu com a gente, que foi, acho que um dos fatos mais marcantes. Quando a gente foi pela primeira vez com ele no restaurante. E a gente chegando lá, tinha pouquíssima gente, tinha quase ninguém. A gente chegando lá, a gente sentou na mesa e tal. Aí, quando a gente sentou na mesa, que o garçom chegou com a comida na mesa, ele começou a chorar muito mesmo, e começou a bater na cabecinha, no ouvido dele, como ele tá aí na foto. Ele batia no ouvidinho, rodava a cabecinha e começava a chorar. E, tipo, isso assustou bastante a gente. A minha filha também tava comigo, sem entender nada. E o pai teve que levantar com ele para poder ele parar, mas ele não sossegava. Só sossegou depois que o pai dele saiu com ele do local e ficou lá fora. Então foi um dos fatos que mais marcou a gente. Foi isso. Enfim, a gente não conseguiu, aí saiu do local e voltou para casa. Outra coisa também que ele fez, que eu me assustei bastante também, foi durante a noite, antes de dormir. Ele tinha acabado de acordar, na verdade, e eu fui sentar com ele na cama, ele começou a chorar do nada, porque ele não tinha nada. Ele começou a chorar do nada e querer bater a cabeça na parede. E, tipo, passou mais ou menos uns 20 minutos assim, chorando muito. Eu peguei ele, ia lá pra fora e ficava com ele no terraço, tentava dele, ele não queria saber. Parecia que tinha alguma coisa incomodando ele, mas como ele não fala, ele não conseguia se expressar, é como se ele estivesse querendo bater a cabeça para poder aquilo parar. Aí foi
foi uma das coisas também que me marcou. E eu falando isso pra ela, ela olhou assim pra mim, aí olhou pra Pietro e começou a tentar interagir com ele no, na sala dela. Tentou interagir com ele, tentou chamar ele, e ele não quis saber, não teve interação nem papo nenhum com ele, com ela, não teve jeito. Ela tentou manter contato com ele, no olhar a olho, ele parecia que ele estava com uma pilha lá, não parava o tempo todinho. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e queria saber. Aí ela fez, o que eu tô vendo hoje aqui é um menino autista. É um menino autista. Só que eu preciso que você comece o tratamento dele o mais rápido possível para poder a gente fechar um diagnóstico. Como você já foi na PAI, eu vou passar a você todos os papéis para poder começar o tratamento dele, com fono, TO e psicólogo. Comece o mais rápido possível e faça... ela passou uns exames também para ele fazer, porque estava achando o perímetro cefálico dele maior do que o normal para a idade dele. Aí mediu lá, mediu umas 3 vezes com outro médico, que estava lá na hora com a gente. Mandou a gente fazer isso e mandou fazer outro exame do ouvido, o Bera. Aí tá, né? Aí a gente saiu de lá, tipo, pra mim, meio que não foi um choque, foi mais um choque depois quando eu tive a conversa pela primeira vez com uma psicóloga. E pelo fato de eu já estar suspeitando. E acho que foi mais um alívio, na verdade. E estamos aí na luta para tentar começar o tratamento dele, porque o que acontece? Aqui, como a gente está desempregado e não tem condições para pagar uma rede particular para ele, o processo do público, apesar de ter bons profissionais, ele é meio demorado. Então, o que acontece? A gente levou os papéis dele lá para PAI e tal, só que tem a fila de espera. Aí tem que esperar para, eu não sei, eu acho que é para sair vaga, enfim, para poder começar esse tratamento dele. Aí eu fiz, tá, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ficar de mãos abanando, vou ficar de mãos cruzadas e deixar por isso mesmo. Aí foi quando eu comecei a pensar em fazer alguma coisa. Comecei a pesquisar sobre o que era autismo. Comecei a tentar estudar o problema. E aí foi quando eu lembrei das coisas que chamavam a atenção dele e que a gente sempre tentou influenciar aqui em casa, que são os livros. O Pietro gosta muito de figuras. Figuras coloridas, de cor, de forma. É uma coisa que chama bastante a atenção dele. E, assim, a gente sempre também tentou influenciar o gosto pelos livros aqui em casa também. Desde cedo. Então, talvez esse gosto tenha puxado mais também por conta disso, da influência mesmo que a gente tinha passado para eles. E é uma das poucas coisas que eu consigo fazer com ele sentado no meu colo e com a irmã perto. Porque o que acontece? Ele praticamente não tem um apego não, como é que eu posso dizer? A parte social dele com a irmã é praticamente nula. Apesar dela insistir bastante. O que é bom, porque é como se ele não tivesse escolha. Muitas vezes ela tenta brincar com ele, ele empurra ela, não gosta não gosta daquele contato dela com ele. Aí é complicado. Principalmente para tentar explicar a ela o porquê que ele está fazendo aquilo. Porque como ela tem quase a mesma idade que ele, uma idade muito próxima dele, é só 3 anos mais velha que ele. Então, assim, ela também é pequena, é muito complicado para ela entender aquilo e a gente tem que relevar, tentar fazer ela relevar aquilo. Tipo, ele é pequenininho, ele não entende, ele não gosta, mas ele ama você. Ela faz, mamãe, eu amo meu irmão. E ela tem um cuidado enorme com ele. É incrível.
Aí, então, eu pegando algumas coisas que ele gosta, eu pensei, Pietro gosta de livros e também gosta muito de tecnologia. Como eu sou estudante da área de tecnologia, então eu meio que controlo, mas eu não consigo proibir totalmente o uso dos meninos com a tecnologia aqui em casa. Então, se eu juntasse essas duas coisas, de alguma forma para beneficiar ele, foi quando eu entrei em contato com o Heraldo. Aliás, antes disso, eu tinha conversado com uma amiga minha sobre isso, o uso de tecnologia. Então, ela fez, Paloma, tu lembra do Kangame? Aí eu fiz, eu lembro, mas eu nunca usei. Aí ela fez, oxe, entra no site e dá uma olhada. Aí eu entrei no site, história do Kangame. Aí eu dei uma olhada também no canal do YouTube, eu vi alguns depoimentos, vi Heraldo mostrando como usava e tal. E a visão dos meninos e me inspirou bastante. Aí eu fiz, tá, os meninos não têm família autista, eles não têm contato não tinham contato com ninguém autistas, e estão aí ajudando milhares de pessoas. E uma frase que me inspirou bastante foi essa daqui. Você sabe o valor de um sorriso? Então, aquilo meio que me tocou. Então, eu entrei em contato com o Heraldo, mandei uma mensagem para o Kangame e falei de um projeto. De um projeto que eu estava na cabeça, que era juntar a parte de histórias do mundo encantado com tecnologia. Como é que eu poderia usar aquilo para poder ajudar de alguma forma o meu filho? E aí, com algumas conversas sobre o projeto, nasceu o Fables, que seriam fábulas. Fábulas dentro de um aplicativo com atividades lúdicas que pudessem de alguma forma auxiliar o desenvolvimento do autista. Isso foi algumas imagens que eu fiz. A primeira imagem, essa de cima aqui. E esse foi o primeiro personagem baseado no meu filho que eu fiz para o aplicativo. E daí eu comecei a desenvolver o Fables sozinho na parte de design e com a ajuda de um amigo que começou a fazer comigo, só que daí ele não pôde continuar. Aí meio que abandonou o projeto e eu tive que continuar sozinha. Então, a ideia do aplicativo, do Fables, era o seguinte, vou falar basicamente da parte principal, que seria a parte de contação de histórias. A gente teria o cenário, tem o personagem lá, e ele começaria o diálogo com a criança. Meu nome é Chapeuzinho Vermelho. Qual é o seu nome? E isso esperaria a criança retornar com a resposta. Pietro é um lindo nome. Aí vinha a segunda parte do diálogo. Eu gosto muito da cor vermelha. Toque nos meus sapatos. Aí esperaria a resposta da criança. Quando a criança tocasse nos sapatos dela, ela falaria: está vendo? Meus sapatos são vermelhos. Você também gosta da cor vermelha? E esperaria a resposta da criança de novo. Se sim, ela continuaria o diálogo. Eu também amo a cor vermelha. Se não, iria aparecer uma janelinha com as opções de cores e a Chapeuzinho iria perguntar: qual a cor que você gosta? Aí a criança teria que, com o auxílio do pai, claro, responder com o toque qual seria a cor que ela gosta. Aí ela diria: fantástico, a cor tal.
a cor azul, a cor preta, verde, é uma linda cor. Então, praticamente, a estrutura das histórias se passariam desse jeito. E era justamente isso que eu queria fazer no Fables. Essa seria a montagem da história dentro do Fables. E, tipo, foi aí quando a gente começou a arquitetar tudo direitinho. E pensar na possibilidade de colocar áudio para os pais gravarem essa história. E a criança ter a possibilidade de reconhecer uma voz familiar dentro das histórias. E assim ficar mais fácil de se adaptar ao aplicativo. Tá me ouvindo direito aí? Certinho. Oi, pode falar, tá tudo certo. Ok. Então, foi diante disso que eu fiz, eu vou fazer isso. Eu não vou ficar parada, não. Eu estou terminando a faculdade ano que vem e eu preciso continuar, pelo menos pelo meu filho. Já parei uma faculdade e assim, basicamente o aplicativo está sendo inspirado no que eu tenho vivido com ele. Então, assim, um dos desafios da gente foi, principalmente, eu acho que conseguir pessoas que pensassem como a gente e pudessem fazer e ajudar no projeto com o mesmo sentimento que a gente tem pelo autismo em si. Então foi aí quando eu comecei a procurar as pessoas para ajudar no projeto. E encontrei, na verdade, na própria faculdade, que foi justamente algumas pessoas que estudam comigo e pessoas que fazem outros cursos também dentro da área de tecnologia, mas que servem também como um apoio. E esse apoio veio com o pessoal que programava, que está se voluntariando para ajudar. Aí a gente tem os programadores, tem a parte de design também. Cada um sabe fazer um pouco de cada coisa e a gente está tentando juntar isso para poder fomentar o projeto e levar isso adiante. Tem algumas pessoas que estão faltando aqui, tirar foto todo mundo junto. Mas tem alguns professores que estão apoiando também o projeto. Então, assim, a maior dificuldade da gente com relação, principalmente acho que minha, com relação ao projeto, tem sido as pessoas, o comprometimento das pessoas para desenvolver o projeto. Eu acho que está sendo bem dificultoso isso. Mas eu acho que, com certeza, o projeto, se Deus quiser, ele vai sair. Então, é isso. Basicamente isso. Oi. Uma coisa que eu tenho para te dizer é parabéns, cara, pela tua história, tudo que tu vivenciou, né? E até onde você chegou. Você contou aí desde o início, quando teve o Pietro, quando descobriu que ele tinha autismo, e foi atrás, e toda essa sua luta, né? A gente viu aí, você contando. E o que eu tenho a lhe dizer em nome do Ken Game é parabéns. Parabéns pela sua iniciativa, pela sua garra, de querer ir atrás e querer ajudar seu filho, né? E ter chegado aí com esse projeto, o Fables. A gente sabe que realmente é difícil. Isso é que você falou, a gente do Ken Game também já passou por isso. Eu faço parte da equipe do Ken Game, mas eu não sou da equipe original que iniciou o Ken Game. Então, o Heraldo tem essa experiência de ter passado por outras pessoas que participaram, mas depois abandonaram. E aí agora eu estou fazendo parte também, né? Eu sou desenvolvedor do Ken Game. Eu fiz o Ken Game Maker e também parte do Ken Game Learn. Fiz o Ken Game Maker Android, né? Na realidade.
E assim, eu abracei essa causa e pretendi ir até o fim, mas eu sinto, eu entendo o seu lado em relação a isso, e realmente encontrar pessoas que acreditem no mesmo sonho que a gente, né? Mas assim, pode contar com o nosso apoio, se você precisar, e a gente está torcendo por você, por sucesso do seu aplicativo, por sucesso do aprendizado do Pietro, né? Que você possa estar sempre contribuindo para que ele possa estar a cada vez mais desenvolvendo e garantindo essa integração social, esse aprendizado, né? Que você tem feito até então. Então, parabéns para você pela sua história, né? Até agora, por tudo isso que você nos contou, né? Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu vou abrir agora para perguntas e comentários no chat. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para Lúcia Paloma, fica à vontade. Eu vou te passar o link, Lúcia. Ah, mas Tô você com já ele estava aberto no aqui. chat, né? Ah, Tô com ele pronto. aberto aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre o projeto do Fabes ou sobre alguma coisa relacionada à trajetória da Lúcia, pode me perguntar, pessoal. Pode interagir. Eu queria fazer um, já de antemão. O Pietro já está na escola? Sim, tá na escola. Foi até um fato que eu esqueci de falar. Foi o fato Então, dele estar aí na só para tu escola. elaborar tua pergunta, tua resposta aí, tu desenvolver, para tu falar dessa relação. Eu queria saber, primeiramente, se a escola dele é uma escola regular, normal, ou é uma escola que trabalha especificamente com autista, né? E qual é a relação que você tem com essa escola, né, no desenvolvimento do Pietro, né? Do ensino do Pietro. Como é que é essa relação? Essa é a minha pergunta. Bem, então, o fato da escola, a escola ela não tem um atendimento especial, né? É uma dificuldade que a gente está tendo bastante, porque antes da gente saber que ele poderia ser autista, ele já tinha entrado na escola já. Então, assim, passou por alguns momentos muito complicados, como eu tinha comentado ontem eu acho que foi na palestra acho que é da psicopedagoga, que eu não estou lembrando o nome dela agora, acho que é Tereza. Ele foi mordido umas 3 vezes pela mesma criança. Aí ele ficou muito recuado. E pelo fato também dele, acho que dele não ter um contato com as outras crianças, ele pode ter sido lesado de algum jeito por conta disso. Até porque na hora que ele foi mordido, ele estava no chão brincando. Então, isso pode ter acontecido, eu acho que pelo fato do amiguinho ter querido brincar com ele e ele não quis, não respondeu, aí mordeu ele. Aí, então, isso está sendo bastante complicado. Eu acho que também falta um preparo também acho que dos professores da escola também, de receber esses profissionais que ajudem a receber essas crianças, eu acho, na verdade. Entendo. Perfeitamente. Ontem a gente teve até o depoimento da mãe do Igor, que relatou os mesmos procedimentos. E também ela é uma guerreira, foi atrás para dar educação para o filho e teve esses mesmos problemas do relacionamento do Igor com outras crianças. E realmente é um problema porque as escolas hoje em dia não, infelizmente, ainda não estão dando suporte suficiente para atender, né, essa demanda. Então, a gente tem até o Ken Game Learn também, que tem essa pegada mais educacional, para estar fazendo essa interligação, né, entre as escolas, as instituições e os pais, né, através de algumas atividades, para poder estar auxiliando em relação a isso, né, mas realmente é algo bem complicado. Tem algumas perguntas aqui, alguns elogios, né, ao projeto, e tem uma pergunta do Heraldo aqui, se você estiver vendo. É quando vai sair a versão final se já tem previsão de sair a versão final do Fable. Bem, a gente está com
um estímulo de previsão para versão. Eu não diria a versão final, mas a primeira versão da gente funcional para agora no final de julho. De julho para julho. Legal, isso é uma boa notícia. A boa notícia é que quando tiver, você falar conosco, que a gente ajuda a compartilhar das mídias e fazer um marketing legal para ajudar vocês aí, para as pessoas ficarem sabendo do projeto de vocês, que é muito legal mesmo. Obrigada. E só elogios aí, pessoal, você tá vendo, né? Parabéns. Obrigada, pessoal. Aqui, o Clóvis também falando aqui. Pode contar comigo, muitos elogios. Realmente, o seu trabalho é fantástico. Você é muito boa. Você é desenhista também, né? Você desenha? Sou desenhista, design, na né? verdade. Eu trabalho com desenho e artes visuais desde, acho que os meus 10 anos. Que eu trabalho com isso, pelo fato da minha mãe também trabalhar com isso. Massa, então, você trabalha muito bem. Sua ilustração, sua pintura é muito boa. Muito boa mesmo. Isso ajuda, né, no seu projeto, porque deixa ele visualmente mais atraente, bonito, né? Então as pessoas gostam disso também. Então é fantástico a sua ideia. E vamos torcer para dar certo, né? Então vamos também, mais uma parceira nossa do Ken Game para caminharmos juntos, né? E tá um ao outro se ajudando. Tá certo? Se alguém tiver mais alguma pergunta, sugiro colocar aqui. Caso não, a gente vai dar procedência. E eu só tenho a agradecer a Lúcia pelo seu depoimento, sua história, tá? E desejo sucesso aí no seu projeto. E que a gente possa estar junto em outros encontros, né? Para estar sempre compartilhando essas ideias e estar gerando discussões e fazendo a gente refletir sobre tudo isso e como melhorar, né? Que é o principal. Como é que a gente já pode fazer, quais são os mecanismos que a gente tem que seguir para poder estar sempre melhorando e ajudando, né? Seu filho, o Pietro, assim como muitos outros. É verdade? É verdade, com certeza. Obrigada aí então, também, gente, vamos seguir pela participação e obrigado pela oportunidade, Ken Game. Estamos juntos. Valeu. Valeu, Lúcia. Até mais, tá? Uma boa tarde para você, um bom domingo. Para vocês também. Tchau, tchau. Bem, gente, dando continuidade aqui, né, com a primeira conferência aqui em Game de Autismo. Esse depoimento fantástico aí da mãe Lúcia Paloma, né, com seu filho Pietro, e toda a sua trajetória e caminhada para alcançar e chegar onde chegou agora, com um projeto super bacana, né, que pode estar ajudando outras mães, outros pais que passou pelo mesmo problema, ou esteja passando por alguma situação parecida, né? Isso é fantástico. Então, vamos dar continuidade